Lá no Salmo 40, versículo 1, diz o seguinte, a palavra do Senhor: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar por esta mensagem. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra possa ser palavra vinda da parte do Senhor e não do homem. Não nos deixa nos atrapalharmos em nossas próprias palavras, mas eu te peço que o Senhor venha revelar os princípios espirituais que estão no texto das Escrituras Sagradas, Senhor. A tua palavra revelada, a tua palavra rema, a palavra de poder, a palavra que transforma a nossa vida, que acrescenta na nossa alma. Que seja essa palavra, meu Pai, que venha falar aos nossos corações nessa noite, que venha edificar nossa vida nessa noite, que venha tocar o mais profundo do nosso ser nessa noite. Eu coloco, Pai, todos que estão debaixo da ministração dessa palavra no teu altar, que o Senhor faça com que cada um tenha um entendimento claro deste valor, deste princípio espiritual, para empregá-lo na sua vida, Pai, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Meu Deus. Em outra versão da palavra de Deus, diz: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. O tema da nossa mensagem de hoje é aprendendo a esperar. Diga comigo, aprendendo a esperar. Por quê, pastor? Porque esperar não é fácil. Nós vivemos num século onde tudo acontece com rapidez e as pessoas estão dispostas a pagar para não esperar. As pessoas de hoje estão dispostas a pagarem para não esperarem. Qualquer coisa. Estão dispostas mesmo a meter a mão no bolso, pagar para não ficar numa fila. Pagar para não esperar o tempo certo de algo acontecer. Pagar para, infelizmente, até passar na frente de outros que estão na frente por direito legal. Porque as pessoas hoje não querem esperar. A sociedade moderna é muito imediatista. As coisas precisam ser para ontem. As coisas precisam ser para ontem mesmo. Então tudo está acelerando muito. Todos os processos estão acelerando demais. O ser humano está num corre-corre muito grande. E olhe que nós vivemos numa das regiões mais, entre aspas, pacatas para se viver. Se você for num grande centro, você vai ficar impactado com o frenesi das pessoas. É um corre-corre muito medonho, como diz, né, o povo da nossa região. Porém, nós precisamos entender. A vida já começa com a espera de 9 meses. Toda pessoa, depois de gerada, tem que esperar 9 meses, 40 semanas, para poder estar plenamente preparada para vir ao mundo. A gente começa logo esperando por aí. E as pessoas que nascem antes do tempo são o que nós chamamos de prematuros. E geralmente as pessoas que nascem antes das 40 semanas, elas já precisam de cuidados especiais. Algumas nascem com alguns processos biológicos ainda não acabados. E isso acarreta em problemas. Por quê? Porque nasceu antes. Não esperou o tempo devido. E aí depois que nasce, passa a vida inteira esperando alguma coisa. Porque tudo precisa passar pelo teste do tempo e do preparo. E aí nesse momento a gente tem que ter a habilidade de esperar.
Então, quando a gente nasce, a gente tem que esperar para nascer, e isso continua com uma sequência de esperas até o fim. Até o fim. A grande dificuldade para a espera é a dúvida se vai acontecer realmente aquilo que se espera. O que faz as pessoas passarem adiante, não quererem esperar, não querer, deixar com que a coisa realmente aconteça da forma certa, do jeito real, é a dúvida, é o medo, é a insegurança. Será que realmente vai dar certo? Será que se eu ficar esperando ficar realmente bom, vai dar certo? Ou alguma coisa pode acontecer, aí a pessoa resolve, decide agir antes do tempo, por conta da dúvida. O que você está esperando? O que você está esperando da sua vida? Todos aqui estão esperando alguma coisa. Todos aqui estão esperando algo na sua vida espiritual, algo na sua vida material, algo na sua vida profissional, algo. Você está esperando alguma coisa. O que você está esperando? Você está esperando do jeito certo? Ou você não está esperando? Ou está esperando do jeito errado? Como é que está? Hoje, nós vamos refletir sobre a diferença entre esperar e não esperar. Aquilo que se espera e aquilo que não se espera. Aquilo que nós decidimos fazer por conta própria. Assumirmos a responsabilidade, decidirmos agir, decidirmos fazer sem esperar. E o que acontece quando a gente espera? Em primeiro lugar, nós queremos falar aqui com você hoje a respeito de não esperar. Não esperar. A junção dessas duas palavras, não esperar, reflete uma outra palavra, que é o desespero. A palavra desespero significa não esperar. Amém? Esse prefixo des significa não. Desesperar. Não esperar. Desespero é um dos contrários de esperar. Essa palavra desespero. Um salmista desesperado foi o salmista, por exemplo, que escreveu o Salmo 69. Lá no versículo 13 ele disse assim: cansei-me de me pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Olha o nível de desespero desse salmista. Ele estava passando por uma fase muito ruim da sua vida, muita perseguição, pelo fato dele ser um justo no meio dos ímpios ali, e os ímpios pressionando ele, julgando ele, perseguindo ele, e ele clamando a Deus para Deus dar o escape, Deus tirar ele de lá, fazer alguma coisa, condenar, fazer alguma coisa, e nada estava acontecendo. E ele chegou ao ponto de dizer que os seus olhos fraquejam de tanto esperar pelo socorro de Deus. Ou seja, ele já estava a ponto de desistir, a ponto de largar a promessa. Estava esperando, até que chegou um tempo que bateu o desespero. E aí ele escreveu o salmo e disse: faça alguma coisa, porque eu não estou mais aguentando. Em outras palavras, quem não sabe esperar, vive em desespero. É o estilo de vida de quem não consegue esperar, de quem não sabe esperar. Vive em desespero, vive na tensão, vive no estresse, vive na ansiedade, vive sofrendo, vive no desespero, porque não aprendeu a esperar. Uma musiquinha do pessoal do Diante do Trono antiga, que até hoje as crianças cantam muito lá no Paz Kids, é aquela uma que diz assim: temos que aprender a esperar.
E é isso mesmo. Nós precisamos em Deus desenvolver a habilidade da espera. Porque se nós não aprendermos no Senhor a esperar, nós vamos decidir errado. Tanto fazer decisão errada, quanto fazer a decisão certa, mas no tempo errado. É de Deus, mas não está no tempo de Deus. E é por isso que tem muita gente na igreja do Senhor que tem sofrido muito e tem realmente estado em desespero, porque não esperaram, resolveram agir por conta própria. Uma pessoa desesperada perde toda a expectativa de conseguir vencer e pensa que não adianta mais esperar. Chega num ponto que a pessoa diz: olha, eu não consigo, eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu estava me esforçando, eu estou aqui trabalhando para obedecer os mandamentos do Senhor e tal, mas está muito pesado, está muito forte, eu estou triste, estou angustiado, estou desesperado. Não, eu vou fazer do meu jeito. E a pessoa pega e assume o timão da coisa, tira da mão de Jesus e vai fazer, e vai viver, e vai partir para cima e acabou. Porque é uma atitude desesperada. Muitas pessoas são apressadas porque já se frustraram muito e não conseguem aguentar a possibilidade de ficar esperando e depois não serem atendidas. Muita gente, bateu na trave numa situação, perseverou, foi lá de novo, bateu de novo, foi lá de novo, bateu de novo. Aí o camarada diz: não. Já fica com medo de não dar certo de novo. Já trabalhou a situação de ter um emprego, bateu na trave várias vezes, não conseguiu. Está com medo de entrar de novo. Outros já foram atrás da bênção, marcaram, foram lá e tal, e ainda não deu certo. Desistem. Eu não vou mais esperar. Eu vou abandonar, eu vou largar. Já não vai dar certo. Pessoas estão perdendo a habilidade de esperar. Sabe, meus irmãos, e isso, infelizmente, só abrindo um parêntese, como eu já falei, é ensinado. E quem ensina a arte de esperar são os pais. Você precisa ensinar o seu filho e a sua filha a esperar. Os meninos, eles, desde muito pequeno, eles são muito imediatistas. A criança, o que ela quer para agora. E ela quer mesmo, ela vai para cima, eu quero, e me dá, e vai para cima. E muitas são mestres na manipulação. A Bíblia diz que o coração da criança já nasce com a semente da estultícia. Ela já nasce astuta. Ela manja o ponto fraco do papai e da mamãe. E quando ela quer uma coisa que ela não tem, ela tem uma arma. E para muitos pais, essa arma é infalível. Se rola no chão, pisa para lá, quebra as coisas. Me dá. Menino, para com isso. Toma, para. Pega aí, ó. Já era. E aí você está ensinando o seu filho a ganhar as coisas no grito. Daí que vem essa expressão. Tu quer ganhar no grito, é? Pois é. E olha, rapaz, tem muita gente adulta que foi ensinada deste jeito e que se a coisa não for do jeito dela, já fechou o tempo.
Se não for do jeitinho que ela quer, do jeito que ela ideou, do jeito que ela planejou, se sair um pouquinho fora do esquadro, já fechou o tempo. São pessoas que não foram ensinadas a esperar. Porém, nós como servos de Deus, se nós não sabemos esperar, nós temos que aprender. Se a gente quiser receber as bênçãos de Deus, quiser ser feliz, nós temos que aprender a esperar. Exemplos de pessoas que não esperaram. A mulher de Ló, por exemplo. A mulher de Ló, Sodoma e Gomorra estava se acabando. Deus estava sentenciando juízo sobre a cidade estava fumegando fogo e enxofre, e a palavra foi muito forte: vai para frente e não olha para trás. Ela não aguentou, olhou para trás e morreu. Tem gente que está olhando para trás. Tem gente que não aguenta caminhar para frente, só olha para trás. As experiências erradas que ela tomou, as decisões frustradas que ela teve para trás no passado, estão impedindo com que ela olhe para frente. Aí ela toma decisões para frente baseada no erro de trás. Aí o que aconteceu para trás, ela não tem mais o que fazer. E aí ela toma uma atitude errada para frente. Aí a vida continua uma vida de derrota, uma vida de desespero. Aquilo que já aconteceu na nossa vida, as decisões erradas que nós tomamos, os caminhos errados que nós andamos, os nossos erros, precisam ficar para trás. E nós precisamos dar um passo de fé, para que daqui para frente, a gente possa realmente fazer diferente. Não tem como você esperar coisas novas fazendo as mesmas coisas. Não tem como. Se a sua vida financeira não está boa, do jeito que você quer que esteja, se você continuar administrando suas finanças do mesmo jeito, você vai daí para pior. Tem que ser quebrado o elo. Alguma coisa diferente tem que acontecer. Não tem como a gente esperar coisas novas se nós fazemos as mesmas coisas. Precisamos olhar para frente. E sabe quem tem que estar na nossa frente? Jesus. O Senhor tem que estar na nossa frente, nos ensinando, guiando nossos passos através da palavra de Deus, através da liderança que o Senhor coloca na nossa vida para nos abençoar, através de pessoas confiáveis, espirituais, que querem o nosso bem, pessoas que possam ter acesso e dizer: epa, não caia mais nisso, já está bom, está na hora agora de fazer diferente, daqui para frente tem que ser diferente. Sabe, meus amados, o povo de Israel, na geração de Moisés, não esperou Moisés descer do monte. Moisés estava lá 40 dias e 40 noites na presença de Deus, e o Senhor preparando a aliança que iria fazer com o povo através de Moisés, e o povo começou lá embaixo. Moisés nos abandonou, Moisés morreu, Moisés não vai mais voltar para cá não. Já passou esse monte de dias, ele está nos enganando, ele nos trouxe para cá para a gente morrer aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar logo o líder no meio de nós, vamos fazer logo um bezerro de ouro aqui, e vamos adorar esse bezerro, e vamos celebrar. E fizeram uma coleta entre eles lá, e levantaram o bezerro de ouro, e estavam numa grande festa, quando Moisés voltou. Aí você já sabe a história. Muito sofrimento, muita gente morreu, aquela coisa toda. Não aguentam esperar e colhem consequências sérias. O filho pródigo não quis esperar o tempo certo de receber a sua herança. E olha, essa questão é muito forte, porque para a pessoa receber a herança, em tese, o herdeiro recebe a herança de quem já morreu. Era como se aquele filho pródigo chegasse assim: escuta, papai, me dê logo a minha parte da herança, porque para mim o senhor já morreu. Né?
Para mim o Senhor já está morto, me dê logo a minha parte aqui. Isso é muito forte. Para curar o desespero, é preciso aquietar o coração na presença de Deus. Por isso a palavra diz: parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor falou isso para o povo de Deus que estavam em meio à guerra. E eles estavam lutando ferozmente na força do braço. E o Senhor chegou e disse assim: parem de lutar. Parem de lutar. Em outras versões diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe, queridos, talvez você esteja lutando com todas as suas forças para conseguir o que quer, mas até agora parece que está faltando algo. De repente você está dando o máximo de si. De repente você está lutando com as suas forças, dando o seu melhor, e a bênção parece que não chega. Talvez esteja faltando você esperar mais um pouco para que a bênção se manifeste por completo. Isaías 43:13 diz: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu, quem pode desfazer? Em outras versões diz: agindo Deus, quem impedirá? Essa é a vontade de Deus, é que a gente possa ter a habilidade de esperar para Ele entrar e resolver a parada para a gente. Tem muita gente entrando com força, confiando na sua habilidade, confiando no seu talento, confiando na sua juventude, confiando no seu dom que Deus deu, e está trabalhando e está lutando, é dia e noite, tal e tal, e não está esperando, sabe? Abrir mão, para de lutar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixa eu tomar de conta da situação. Espera um pouco. É colocar as prioridades em ordem. Deixa Deus trabalhar. O cristão deve usar o capacete da salvação para proteger sua mente de todo pensamento que tire sua esperança em Deus. Essa é uma ferramenta poderosa. A armadura de Deus fala do capacete da salvação lá em Efésios 5. Sabe? Fala fortemente para que a gente possa estar com a mente blindada, porque o inimigo lança sementes, irmão. O inimigo levanta pessoas para chegar com a gente e falar: não vai dar certo, tu não vai conseguir, a coisa não vai, olha, pode desistir disso daí, porque não vai, tu já fizeste isso, já fizeste aquilo, já tentou isso, já tentou aquilo, e aquele negócio vai entrando em você, e se você não tomar cuidado, a sua bênção vai embora, porque você vai desistir dela. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Espere um pouco mais. Amém ou não amém? Aguenta mais um pouco, persevera, que a bênção está chegando aí. Aquele que fez a promessa é fiel para ele cumprir. Sabe? Então, quem não espera vive em desespero. Agora, quem consegue esperar consegue ter esperança. O que é a esperança, pastor? A esperança é você esperar, mas crer. Esperar crendo. Tem muita gente que espera, mas não crê. Então, se a pessoa espera, ela só espera, ela não crê. Então você tem que esperar crendo. Salmo 62:5 diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança.
É do Senhor que vem a esperança, do Senhor que vem a palavra, é o Senhor que está cuidando de mim, é Ele que está guiando os meus passos, é Ele que me colocou no negócio, é Ele que me colocou nessa família, é Ele que me colocou nesse curso, é Ele que me colocou para essas situações todas. Então é Ele que vai me dar esperança, vai me dar estratégia, vai me dar sabedoria para me perseverar e alcançar o sonho, alcançar a meta, o alvo, chegar na bênção. A esperança é a continuação da fé. Você crê, e porque você crê, agora você vai o quê? Esperar. Deu para entender? Amém, irmãos? Se eu creio, então agora eu vou, pela minha fé, eu vou esperar com que a promessa se cumpra. E o que eu vou fazer enquanto a promessa não se cumpre? Eu vou buscar no Senhor. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para que a promessa se cumpra. E enquanto ela não se cumpre, eu vou acreditar, eu vou esperar, eu vou trabalhar para que essa promessa se cumpra na minha vida. Sabe, queridos, quem espera com dúvida não tem esperança. Se você está esperando algo e mesmo assim você está com dúvida, então não é esperança, é só espera mesmo. Então você não tem garantia nenhuma de que isso vai realmente acontecer, de que você vai chegar lá. Você tem que esperar crendo, esperar acreditando, porque quando você acredita, você vai trabalhar para que essa promessa se cumpra na sua vida. Por isso nós devemos esperar no Senhor, pois nós sabemos que não seremos decepcionados por Ele. A palavra nos garante. Esperar em Deus é ter certeza de resposta no tempo certo. Muitas vezes, na maioria das vezes, o que nós estamos esperando é de Deus. Mas por que ainda não chegou? Porque ainda não é o tempo de Deus para nós. Nós não estamos preparados para receber a bênção, senão a bênção pode se tornar uma maldição na nossa vida. Nós temos que ter preparo. E muitas vezes Deus vai nos preparar no meio da tribulação, no meio do problema, no meio das adversidades. Aí nós vamos crescer e aprender a ter estrutura espiritual, estrutura emocional, estrutura física até, para a gente poder administrar aquilo que Deus está preparando para nós. É muito importante a gente entender isso, porque é desse princípio que está o nosso sucesso. Depende do nosso sucesso. Pessoas que souberam esperar. Noé e a sua família, eles esperaram as águas do dilúvio baixarem para poder pisar em terra. Eles faziam testes, mandavam animais, aves, percorrerem, alçarem voos, e elas voltavam. Mas chegou o tempo que uma voltou e voltou com galho. Quando voltou com galho, ele entendeu: opa, tem terra já. Mas ele saiu da arca, sim ou não? Não, ele esperou a arca ancorar. Irmãos, imagine a situação ali dentro, uma família grande, no meio daquele monte de animal, tendo que cuidar, um local fechado, tampado, tinha só uma entrada de ar. Imagina os excrementos daqueles animais, tem que cuidar de tudo aquilo, a trabalheira, o estresse. Eles ficaram isolados muito tempo. Ali dentro, problemas, situações, tensões, situações cruéis aconteceram ali dentro, mas eles aprenderam a esperar, porque eles viram o que estava acontecendo realmente. Ou eles esperam Deus terminar a obra, ou eles correm um risco muito grande de agir por conta própria. Eles poderiam muito bem, no auge da tensão, na hora que aquela ave voltou com aquele galho, bom, já tem terra, vamos lá, vamos ver por onde é que é. De onde é que ela veio? Ela veio dali, então é para ali que tem a terra.
Vamos lá, desce aí o barco e bora fazer uma canoa, o bote. Vamos lá dar uma olhada. Eles não fizeram isso. Eles esperaram a arca encalhar. E ela encalhou no tempo certo e no lugar certo. Lá na região de Ararat, aonde era uma das regiões mais férteis para eles reiniciarem a sua vida. E o Senhor fez uma aliança com eles, porque eles souberam esperar. Deus deu a terra inteira para Noé dominar com a sua casa. Sabe, queridos, Abraão esperou contra a esperança e teve seu filho, né? Porque tudo estava remando contra a maré no caso de Abraão. O cara já idoso, a esposa dele já aposentada, né, da área da frutificação de filhos e tal. Mas ele esperou, acreditou na promessa, trabalhou e Sara teve filho. Sabe, irmãos, Davi esperou o tempo certo de ser rei, mesmo depois de ungido. Samuel foi lá e ungiu Davi, lá na casa do seu pai. Irmãos, do dia que Samuel ungiu Davi rei, daquele dia para ele sentar no trono, aconteceu muita coisa. Passaram-se quase 20 anos, do dia que ele foi ungido para o dia que ele sentou no trono. Muita coisa aconteceu, ele foi perseguido, o próprio exército de Israel estava atrás dele, a mando do rei. Saul endemoninhava, sabe, era muita perturbação, muita perseguição, e esse cara perseverando e esperando, porque um dia o Senhor fez uma promessa: tu vai ser rei, mas no dia certo. E olha que ele teve pelo menos duas chances, que ele teve a vida do rei na mão dele. Ele tinha a vida do rei na mão dele para decidir a parada ali. Não, eu vou matar ele, já tenho a promessa, Deus vai cumprir. Mas não, ele disse: ainda não está no tempo. Quem sou eu para agir no lugar de Deus? Quem sou eu para acelerar o processo? Não está no tempo. Eu não vou tocar no ungido de Deus, que o Senhor vai ter com ele. Ele esperou. Esse período todinho de perseguição foi um período de preparo, porque ele foi, sabe, preparando, arranjando estrutura emocional, trabalhando a sua vida, porque quando ele sentou no trono, ele já sentou preparado. E por isso Davi foi tão bem sucedido no seu ministério, porque ele foi preparado nesse período todo, antes de sentar no trono. Quando ele sentou lá, ele já tinha formado os seus valentes, os valentes de Davi, aqueles que estavam com ele mesmo na batalha e não arregavam para nada. E eles conseguiram unificar o território de Israel, expandir, repreender todos aqueles que os atacavam, e foi Davi que estabeleceu Israel como uma potência na sua época. Estava preparado, mas tudo isso foi preparo antes de sentar no trono. Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. O Filho de Deus esperou uma vida inteira para iniciar a obra. Agora, tem algumas questões, algumas lendas que falam aí, né? Saiu até uma série agora do jovem Messias. Criança, adolescente operando milagre, fazendo muita coisa. Isso é lenda, isso não tem na Bíblia. Jesus começou seu ministério com a idade de 30 anos, depois que foi ao Rio Jordão, foi batizado por João Batista, foi batizado no Espírito Santo, e de lá ele começou a operar milagres. Se o Filho de Deus esperou Deus, o tempo certo, nós precisamos aprender a esperar também. O livro de Salmo traz várias palavras de oração falando sobre esperar em Deus. Quando o salmista diz: e eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança.
Somente no Salmo 119, o autor fala 4 vezes sobre esperar na tua palavra, mostrando que quando Deus faz uma promessa, nós devemos esperar confiando que se cumprirá. Se o Senhor fez a promessa, então Ele vai cumprir no tempo certo, na hora certa. Mesmo que tudo pareça contrário, nós devemos dizer, como diz lá no Salmo 135, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Se Deus falou, se Deus prometeu, então a nossa esperança tem que estar na palavra de Deus. Então nós vamos esperar a palavra se cumprir e vamos trabalhar para que essa palavra se cumpra. Sabe, meus irmãos, se você está achando difícil esperar, busque na palavra de Deus uma fonte de esperança, para que você não espere sem ter a fé para a bênção chegar. É claro, como seres humanos, nós ficamos desanimados. Tem horas que a gente olha, sabe, o nosso ânimo vai lá para baixo. E é nessa hora que a gente está desanimado, que a gente está triste, que a gente está cabisbaixo, às vezes chorando por uma aparente derrota, às vezes olhando e vendo que a promessa está tão distante, tão longe. É nessa hora que os filhos de Deus devem renovar sua esperança em Deus. É nessa hora da tristeza, é nessa hora do mau negócio, é nessa hora do prejuízo, é nessa hora da decepção, da frustração, da angústia, que a gente vai voltar e olhar para quê, irmão? Para a promessa. Aí você vai olhar para a promessa e você vai dizer: não, o Senhor me prometeu, o Senhor prometeu na sua palavra, eu vou me reanimar no Senhor, a minha vida não vai acabar assim. Eu vou conseguir, eu vou perseverar. Senhor, o meu coração está em pranto, eu estou triste, estou desanimado, mas a minha confiança continua no Senhor. A minha esperança está no Senhor. E é nessa esperança, é nessa promessa que a gente tem que estar ligado. Amém ou não, meus irmãos? Quando o Senhor Jesus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, existe uma promessa de salvação para a nossa família. E nós temos que crer nessa promessa. Passe o tempo que passar, custe o que custar. Quando a gente estiver entristecido, quando a gente vê os nossos parentes, né, sabe, muito jogadão no mundão, aí a gente fica triste e vendo eles colhendo coisas ruins. Mas é nessa hora que a gente deve voltar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: não, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Renova a tua esperança, renova a tua força, espera mais um pouco e trabalha, porque ela vai se cumprir no seu tempo. Então é muito importante a gente ter a palavra de Deus, buscar nossa esperança na palavra do Senhor. É na palavra do Senhor que fala que quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós esperamos no Senhor, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará. Sabe, então é muito importante, irmãos, a gente entender isso. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. A paciência é o fruto do Espírito, também chamada de longanimidade ou longo ânimo, ânimo longo. Paciência, longanimidade, ânimo longo, isso é fruto do Espírito Santo, como diz lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e tantas outras coisas. Nós precisamos aprender a ser longânimos. Precisamos aprender a colocar, sabe, não tem o pavio curto,
Tem gente que é tão explosivo que não tem nem pavio. Já é uma bomba ambulante. Qualquer coisa, o tempo se fecha, bom. Então, para quem não tem pavio, precisa pelo menos ter um pavio curto. E aqueles que têm um pavio curto, precisam em Deus esticar um pouco mais o pavio. Sabe? Para que a bênção realmente chegue. Jesus prometeu que os mansos herdarão a terra. Amém, irmão? Os mansos herdarão a terra. Os mansos vão dominar. Os mansos vão receber as bênçãos. Os mansos vão ser colocados em cargos, posições de governo, de influência na sociedade. Os mansos vão herdar a terra. Sabe, querido, a pressa é inimiga da perfeição. Muitas vezes passamos por situações que são para nos ensinar e sermos perseverantes e aprendermos a esperar. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 13 em diante diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Olha, tem muita gente que quando está passando por situação difícil, está passando por tribulação, diz: Senhor, dai-me paciência. Por esse versículo aí, quanto mais você pedir paciência, mais Ele vai te dar tribulação. Porque é na tribulação que você adquire paciência. Meu Pai eterno. É na tribulação que a gente vai aprender muita coisa, irmão. É no momento difícil que a gente vai refletir sobre a nossa vida, alinhar as questões, organizar, colocar as prioridades em ordem, ou seja, se preparar para receber a bênção. Talvez você esteja nessa fase, sabe? Então, se você está na tribulação, aprenda com a tribulação a ser perseverante, em não desistir da promessa, continuar insistindo, continuar trabalhando, continuar se dedicando, continuar se esforçando, porque no tempo certo a promessa vai vir na sua mão. A Bíblia diz: virão sobre ti e te alcançarão. A gente vai trabalhando. Quando a gente chega naquele ponto, a gente descansa. É na hora que a gente descansa que a bênção aparece. Quantas e quantas vezes não aconteceu isso comigo e com você? Muitas vezes a gente luta, vai para cima e tal, né? Porque conseguiu um emprego, uma coisa, e vai para cá, vai para ali, corre para uma cidade, vai para outra, coloca currículo e vai para entrevista e tudo e tal. E aí o cara fica angustiado, fica preocupado. Aí de repente ele diz: quer saber de uma coisa? Vou descansar no Senhor. E quando ele descansa em Deus, no dia que menos ele está esperando, o telefonema aparece: venha aqui amanhã, tal, que tem uma vaga aqui para você. É por isso e por outras questões que é importante nós aprendermos a esperar. Nós que somos de Deus, precisamos entender que esperar no Senhor é ter fé. É ter fé no nosso Senhor, que está cuidando de nós, está preparando a gente para a gente desfrutar daquilo que Ele quer fazer na nossa vida e através de nós para abençoar outras pessoas. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a esperar no Senhor. Não tome mais decisões na força do braço, movido pelo seu sentimento, movido pelas circunstâncias. Não são as circunstâncias que devem governar você.
Não são os seus sentimentos que devem governar sua vida. Não, não. É você que deve submeter os seus sentimentos à vontade de Deus. É você que deve governar as suas vontades, porque um outro fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Nós temos que dominar os nossos impulsos. Quantos e quantos negócios ruins foram feitos na explosão da emoção, na raiva? Aí depois que as coisas se acalmam, a pessoa vai olhar: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Às vezes um casal passando por uma crise muito grande: vamos separar, tu vai para um lado, eu vou para o outro e tal, e tudo, e pega tudo, divide tudo e tal, e vende tudo, e tá aquela coisa toda, e de repente, olha um para o outro: poxa, pois é, né, pois é, né? Aí bora ficar junto de novo, bora, tem um menino aqui, bora. Aí juntar aí agora, vamos para onde? Acabaram tudo, tal. E agora? Voltar para casa da mamãe, casa da sogra. Estão entendendo o que estou falando, irmãos? Amém ou não amém? A gente não pode, irmão, decidir a vida da gente em cima daquilo que a gente está vivendo. É nessa hora que a gente tem que frear, porque a gente já sabe que na hora da angústia, a chance da gente tomar uma decisão errada é muito grande. É muito grande. Agora, depois que passar a crise, que você sentar e organizar a coisa, aí sim, você vai fazer a coisa certa, porque o Senhor vai estar conduzindo você. Então é muito importante, meu amado, a gente aprender a esperar o Senhor. Eu sei que é um grande desafio, porque a nossa cultura hoje, o sistema hoje nos ensina que tem que ser para ontem. Mas aqueles que vivem por fé vão confiar no Senhor, esperar em Deus o tempo certo, a hora certa, porque a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa. Os planos do Senhor são sempre maiores que os nossos. A vontade de Deus é perfeita e Ele quer nos abençoar com a sua perfeita vontade. Ele tem interesse em nos abençoar. Ele tem interesse em guiar você por um caminho de sucesso, um caminho de paz, de alegria, de prosperidade, de comunhão, de serviço, de bênção. Que o Senhor faça você, que é meio agoniado, aprender a esperar. E de repente você, que é muito paradão, aprender a esperar crendo. Amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.